Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro, né, diário. A partir de agora vamos falar de esporte aqui na Vale TV. Depois daquilo, pessoal tudo discutindo aí, olha, falaram em vinho, que coisa boa, né? Também falaram algumas coisas que é importante e vão falar sempre aqui. Mas tivemos uma rodada, a quarta rodada do futebol gaúcho, talvez com algumas surpresas, tendo começado na sexta-feira, né? O São José ganhou de 2-0 do Grêmio, 2-0 do Grêmio, sim, São José. E o Grêmio, que vinha até então como o líder da competição e 100% de aproveitamento, acabou tropeçando no São José. E aí veio o domingo, tivemos de tarde também uma meia surpresa, né? Primeiro aquela celeuma toda, um jogo para 900 torcedores, eu havia falado já semana passada que era 938, até agora não entendi por que não foi liberado o barranco, pediram 6 portões, foi feito 6 portões e não foi liberado o barranco, até hoje não sei, é uma tradição, o pessoal ir para o barranco, sentar no barranco. Lá no barranco, o Aimoré botaria 1000 espectadores, um clube que sonha em jogar com a dupla Grenal para que eles possam fazer uma renda. O torcedor tem a expectativa de, na sua cidade, jogar Grêmio e Internacional para eles terem a oportunidade de poder assistir. E aí faltou segurança, quem errou, não sei. Mas está aí depois no jogo a surpresa, mais uma vez, o empate de 1-1. E aí à noite tivemos um jogo onde o Novo Hamburgo foi superior, onde o Novo Hamburgo buscou sempre a vitória e o Novo Hamburgo sempre esteve perto da vitória. Daqui a pouquinho uma batida de cabeça lá entre o zagueiro e o goleiro, e o Novo Hamburgo tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, não teve mais força para buscar, né? E é um jogo catimbado, aquelas coisas todas, porque o São Paulo queria uma vitória. Olha, o Novo Hamburgo realmente perdeu 3 pontos lá. E aí agora a gente lamenta porque que não foi o 0-0 ou um empate, né? Que o Novo Hamburgo trazia 1 ponto, segurava 2 pontos o São Paulo. Mas são assuntos que diz tabela, classificação e tudo mais. A partir de agora nós vamos estar falando, porque está comigo aqui nessa segunda-feira o Daniel Santos, o homem das estatísticas. Mas antes, boa noite, tudo bem, Daniel? Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores da Vale TV, tudo bem, realmente, conforme tu comentou aos nossos telespectadores, Novo Hamburgo jogou bem ontem à noite em Rio Grande, mas como o futebol é detalhe, mesmo criando 8 chances de gols, o São Paulo aproveitou uma das 7 oportunidades que teve e botou lá dentro. Isso aí. Mas olha aqui, ó, só para dizer que nós não estamos sozinhos aqui falando para ninguém. Para uma pessoa nós estamos falando. Nós está nos assistindo lá em Campo Bom, né? A Anne. A Anne, nosso carinho, muito obrigado. Ela acompanha sempre o nosso programa, então a gente fica muito feliz aí na cidade de Campo Bom. Então, um abraço, carinho, todos nós. Eu sei que tu também vai mandar um abraço. Um abraço para a Anne de Campo Bom e também aproveitando o gancho, Valdir, eu estava observando hoje à tarde as redes sociais. Um abraço para a nossa correspondente Cida Medino, que quando ela citou a palavra esporte, ela disse que não perde uma noite o esporte na TV. Um abração, Cida. Essa é a que mais assiste e eu achei justa a homenagem que o pessoal fez aí, os Vikings, né? Os Vikings anilados. Vikings anilados, que colocaram a foto dela com a camisa do Novo Hamburgo lá em Fortaleza assistindo o jogo, como ali a foto ilustrando. Então, realmente, essas pessoas, o nosso carinho, porque são muito especial para nós, é o objetivo do nosso trabalho. Então,
Um abraço aí a todos vocês, principalmente a você, Anne, que está nos assistindo. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Mas ontem temos um jogo hoje ainda, né? Não terminou ainda a quarta rodada, não, né? Não, a quarta rodada começou na sexta-feira, teve jogos no sábado, jogos no domingo e terá um jogo hoje à noite, onde o pessoal anilado, o pessoal hamburguense, seca a equipe do Lajadense. Seca um anilado, né? Seca um anilado. Seca um anilado, porque o Lajadense também é um anilado. Também, né? É alve azul, né? É um alve azul, né? Não é bem anilado, mas é um alve azul, então vai secar um azul, vai torcer pelo vermelho e verde, né? Vai torcer pelo Paulo Porto. Pelo Paulo Porto, exatamente. O Paulo Porto, que na sua estreia perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 2-1, né? Foi em Porto Alegre o jogo, Foi né? em Porto Alegre na última quinta-feira. O Passo Fundo, depois vamos falar dos detalhes da rodada, o Passo Fundo. Hoje o complemento é Passo Fundo e Lajadense. O Passo Fundo, que hoje é o lanterna, mas se vencer o jogo diante do Lajadense, já sai do Z3. Já sai? Já sai do Z3. E vai a 3 pontos e já deixa para trás 3 equipes ali. Deixa Veranópolis, Aimoré e Cruzeiro. Exatamente. Então é jogo assim decisivo. E encosta no Brasil. Passa o Brasil, que o Brasil não tem nenhuma vitória no momento, né? Então, e vai ficar... Olha, ali alcança o Lajadense, né? Encosta no próprio Lajadense e já dá, digamos, uma aliviada na tabela. Como é que a tabela que o Lajadense tem 3 pontos... E uma vitória. 3 jogos, tem uma vitória. Mas se o Passo Fundo ganhar hoje, ele também vai ter uma vitória. Só que o Lajadense tem -2 a -8, tem que ser um score muito alto. Passaria o Brasil e mais a turma do Z3 ali. Então, olha aí, o que é uma vitória? Uma vitória no Gauchão. É importante, né? Isso aí. Bom, vamos falar do desdobramento da rodada? Vamos lá, quer começar na sexta já? Começando pela sexta-feira, conforme nós estávamos falando na última sexta, quando saímos aqui do programa, o jogo estava 0-0. Mas daí no final do primeiro tempo, o São José marcou através do Eliardo aos 47 e marcou outro gol com Guilherme aos 42 do segundo tempo. Então, uma surpresa na Arena, Grêmio 0, São José 2. Foi o 100º jogo do Grêmio na Arena. Na Arena, e aí perdeu para mais um time gaúcho, né? Na Arena. Então... Escutando as rádios que transmitiram o jogo, foi a 16ª derrota do Grêmio na Arena. A 16ª, tá, mas para times gaúchos, que o primeiro derrota foi para o time gaúcho, foi para o time do, acho que foi o Cruzeiro com o Benhur, né? Benhur foi o primeiro que venceu na Arena. Na Arena, então tá aí, importante isso aí. Mas, então, sexta-feira, 2-0, e o goleador continua o jogador do São José, não? O goleador, o Eliardo, que marcou um dos gols do jogo, é o vice-artilheiro do Gauchão com 5 gols, um atrás do Brenner, do Juventude, que tem 6. 6. Brenner, a grande sensação do campeonato, o guri que chegou muito cedo no Juventude, já está renovando o contrato e o Juventude já tem proposta para ele, né, no final do Campeonato Gaúcho. A rodada do sábado, nos Altos da Glória, lá em Vacaria, o Glória recebeu o Brasil de Pelotas e empatou em 1-1. Paulista de pênalti, o gol do Glória, e Nena cobrando pênalti. O Nena fez primeiro, né? E o Paulista empatou. Exatamente, o Brasil saiu na frente com o gol do Nena e no segundo tempo o Glória, através do Paulista, empatou. Os 2 gols de pênalti, o estádio Altos da Glória, que também não teve a totalidade do estádio liberado pela Brigada, apenas uma parte do estádio, mas ok, saiu o jogo. Também no sábado, um jogo que não teve público, Valdir. Não teve público. Por que não teve público nesse jogo? Quem estava punido? O jogo, o mando de campo do Cruzeiro. Era do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou no Vieirão, em Gravataí, diante do Juventude, vitória do Juventude por 2-1. Porque a torcida do Juventude, ela veio, não sei se ela sabia ou não, só que não pôde entrar. A federação anunciou um dia antes, na noite de sexta-feira, em seu site oficial, que o estádio Vieirão não poderia receber o jogo porque não tinha o laudo técnico dos bombeiros. Por esse motivo, então, a Federação O Noveleto vetou a venda de ingressos e o jogo foi disputado por portões fechados. Que coisa, né? Que coisa. E o Juventude, que não tinha nada a ver com isso, venceu o jogo por 2-1, com gols do Maílson e do Jonas Bruno. E o Caion fez o único gol do Cruzeiro. Esse Maílson não era aquele mesmo que era do Grêmio? Não é? Tu não sabe? Eu não tenho essa informação. Vamos buscar essa informação, então.
Portanto, então, o Cruzeiro se complicando na tabela e o Juventude, hoje, o líder isolado do campeonato. Muito bem. No domingo tivemos em Erechim e Ipiranga 2-1 em cima do Veranópolis, com gols do João Paulo de pênalti e do William Favoni. E o Mikael, ou melhor, o João Paulo de pênalti e Mikael contra os gols do Ipiranga. E o William Favoni, o único gol do Veranópolis. Mikael, que é cria aqui do Cria do Sport Anilado. Novo Hamburgo. O São Paulo à noite venceu o Novo Hamburgo por 1-0. O gol do Rafael Pilões aos 47 do primeiro tempo. Foi uma confusão da defesa do Noia entre o Amaral, o volante Amaral, e o goleiro Jandrei. E o Rafael surgiu ali na confusão, o Amaral recuou de cabeça para o Jandrei, encobriu o Jandrei e o Rafael aproveitou a sobra e fez o gol. É que o Jandrei vinha saindo, né? E aí deu a confusão, né? Deu a confusão e com o barulho da torcida, destaque positivo, mais de 4 mil pessoas nesse jogo. Mas o estádio, segundo os colegas que estiveram lá, é muito ruim. As cabines é complicado. Olha, só quem já trabalhou... Tu já esteve trabalhando no Alto da Puz? Não, no Alto da Puz não conheço. Olha, realmente é complicado. Até para te subir para cima das cabines é aquelas escadas retas assim que tu... É incrível que ainda se tenha esse tipo de... E o pessoal da Rádio ABC que transmitiu o jogo, a equipe que esteve lá, comentou que por causa da proximidade da torcida com a cabine, quando os jogadores ou do São Paulo ou do Novo Hamburgo cobravam um escanteio, não era possível identificar quem estava batendo o escanteio. É muito complicado, não tem a visão. Então, lá eu trabalhei de repórter muito tempo no campo, então o repórter é que dá as coordenadas para o narrador para que ele possa informar correto, senão não tem esse tipo de informação. É complicada a situação aí. E a gente vê em outros estádios, às vezes, com maior comodidade, maior segurança, e aí o pessoal... eu vi o presidente Aimoré falando, e eu acho que isso ele tem razão, tem que se criar uma comissão única, né? Da brigada, dos bombeiros, da imprensa, dos clubes e da federação. Então, cria-se uma comissão, lógico, se cria 1 ou 2, 3 suplentes, se faltar um, vai aquele suplente, mas sempre a mesma comissão, porque se tu bota uma comissão para avaliar a arena, vai outra comissão lá no Beira-Rio, outra no estado do Vale, outra no estado do Aimoré, uma lá no Alfredo Jaconi, são tudo diferentes e cada um entende e interpreta a lei diferente. E a gente sabe que as leis hoje, se tu olhar, se eu e tu olhar uma lei, é capaz de eu entender dela de um jeito e tu entender de outra. Verdade. Que há esse negócio, até alguém tem que ter outro alguém para vir estudar a lei e dizer, não, a lei é assim e não assim. Né? Não tem essa interpretação. Então, eu acho que tinha que ter uma comissão definitiva, permanente, uma comissão só, para vistoriar todos os estádios, porque cada uma pede uma coisa diferente em determinado estádio. Inclusive, falando em vistoria de estádios, depois vamos comentar, o presidente Noveleto, no final da noite de ontem, vetou o começo suspendeu, né? O começo da divisão de acesso e também da terceirona, porque nenhum dos clubes até o momento deu o laudo técnico dos bombeiros. É uma pena. É uma pena. Então, realmente, e como um ou outro ia apresentar, um ou outro não ia apresentar, ele acabou não fazendo, e isso vai ser um prejuízo para os clubes, vai ser porque daqui a pouquinho vão ter que, um tempo menor, vão ter que fazer. Vai acontecer que nem agora, jogo sexta, sábado, domingo, segunda. Até porque no segundo semestre, as Copas regionais, vai acabar prejudicando a tabela. Exatamente. E também, então, além de São Paulo 1, Novo Hamburgo 0, o jogo do Internacional Aimoré, 1-1 no estádio Cristo Rei, o estádio que esteve liberado apenas a parte das sociais, 968 ingressos, e não lotou o Cristo Rei, porque tinha o ingresso a R$100 para a torcida colorada e R$50 para a torcida do Aimoré, não lotou as sociais do Aimoré. E os gols do jogo, o Internacional saiu na frente com um gol do Ailon de cabeça aos 7 minutos e o jovem jogador Matheus, aos 12 minutos, empatou para o Aimoré. O Ailon que estava no São Paulo de Rio Grande? Não, mas ele estava emprestado na série aí ele não veio lá do Paysandu?
Estava no Paysandu, já né? teve passagem e pelo São Paulo. E agora, em 3 jogos, já fez 2 gols. Né? 2 gols, então, o tá Ailon. com uma média de 0,75 por jogo. Acho que é uma média... Uma média boa. Está né? aproveitando as oportunidades o Ailon. Empate, então, de Aimoré 1, Inter 1. Como destaque, o primeiro ponto conquistado pelo Aimoré. E o Internacional já perde o seu... mais 2 pontos. Mais né? 2 pontos com esse empate. Já tinha perdido 2 pontos com o São José e agora perdeu mais 2 pontos, porque, vamos dizer assim, a dupla Grenal, quando perde, é porque ela perde, né? Ela não ganha, não deixa, perdeu. Então, o Internacional em 4 jogos tem 2 vitórias e 2 empates. Quer dizer, por isso que o Grêmio está melhor, porque o Grêmio tem uma derrota, mas ele não tem nenhum empate. Não tem nenhum empate então, a equipe do uma Grêmio. derrota dá 3 pontos, mas empate tu faz 1 ponto só, né? Então... Hoje em dia, digamos, se tu empata 3 jogos consecutivos, tu está ganhando 3 pontos, mas ao mesmo tempo tu já perdeu 6. Bom, independente então desse jogo que pode acontecer hoje, lá não vai modificar as posições lá em cima, né? Como é que está a classificação hoje? A classificação, faltando então o jogo Passo Fundo e Lajadense hoje às 20 horas no Vermelhão da Serra. O líder do campeonato hoje, o Juventude, absoluto, com 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Já marcou 9 gols e sofreu 3. Uma bela média, saldo positivo de 6. Em segundo lugar, o São José de Porto Alegre com 10. E em terceiro lugar, a equipe do Grêmio com 9. A mesma pontuação do São Paulo. Então, só ali no São José. O São José tem 1 ponto menos, 2 pontos menos que o Juventude. Mas você olhou a tabela do São José? O São José jogou a primeira rodada fora contra o Passo Fundo, aplicou 3-0 lá. Fora de casa. Depois teve um jogo contra o Internacional em casa, empatou 0-0. Empatou 0-0. Ganhou o Clássico. Contra o Cruzeiro. Sempre é complicado. Contra e aí ganhou do Grêmio. Quer dizer, ele já jogou o Clássico e jogou contra a dupla Grenal. Jogou contra a dupla Grenal e o Clássico. Isso. Então tu vê como a campanha quase que ela... Só não vou dizer assim que ela é melhor do que a do Juventude, porque o Juventude em 4 jogos já fez 12 pontos. Mas como destaque, o São José já jogou contra os 2 grandes do estado. Os 2 grandes. E o que o Juventude vai ter que fazer, e olha lá, eu não sei se o Juventude consegue... 4 pontos que nem o São José. Exatamente, contra a dupla Grenal. Ele até pode ganhar de um, perder para o outro, mas eu não sei se ele vai conseguir esses 4 pontos. E até porque o Juventude também não tem clássico para jogar. E a gente sabe, mesmo o Cruzeiro mal, mas é um clássico. Né? Por exemplo, o Grenal vai vir, pode estar Grêmio ou Internacional, um dos dois que tiver mal, mas o clássico sempre é clássico. Mas quem sempre está bem é os nossos apoiadores. Né? Vamos chamar nossos apoiadores? Vamos lá. É hora dos nossos apoiadores culturais e o Esporte na TV volta em seguidinha com novas informações do esporte e do Gauchão 2016.